Fala rapaziada, mais um vídeo aqui, Vitória Internacional, Vitória vence o Internacional por 2-0 com poder único exclusivamente do Barradão. Não tem mais explicação, não tem mais justificativa, Vitória só vence porque esse jogo foi no Barradão e a gente vem falando aqui, principalmente no último vídeo, eu pontuei exatamente colocando um jogo como contraste ao outro, da diferença do Vitória dentro e fora de casa. Vitória dentro de casa, eu tenho até uns dados aqui que eu vou falar durante o vídeo, que mostram essa superioridade do Vitória consigo mesmo, sabe? O Vitória consegue ser melhor do que ele mesmo somente no Barradão. Enfim, é uma diferença absurda, mas o que importa é que o Vitória vence um jogo que, meu Deus do céu, um jogo muito nervoso, um jogo muito, sabe, pressão no Internacional o tempo todo, mas o Vitória faz seu papel, vence o jogo, o Vitória que precisava vencer, porque, como eu disse no vídeo passado, se você não viu, passa lá ver o vídeo também depois desse aqui ou antes para você entender o contexto do que eu estou falando. Mas o Vitória que precisava vencer porque estava a um ponto da zona de rebaixamento. E nesse momento, eu até tenho a tabela aqui, mas nesse momento o Vitória está em 10º colocado e já não entra mais na zona de rebaixamento até a Copa do Mundo, pelo menos. Até a pausa para a Copa do Mundo, não importa o que aconteça, o Vitória não entra na zona de rebaixamento, a não ser que, enfim, tenha uma perda de pontos, alguma coisa assim, mas naturalmente o Vitória já não entra mais na zona de rebaixamento. Algo que você pode pensar por um lado, tipo, pô, que coisa boa, não sei o quê, etc. Mas se você tentar pensar um pouquinho mais otimista, você pode estar pensando, pô, a gente tem que pensar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais, pô, dane-se a zona de rebaixamento, a gente não quer mais pensar em rebaixamento nessas coisas, a gente quer pensar maior, quer pensar na Copa do Brasil, quer pensar em Libertadores, quer pensar em Sul-Americana, que seja. Mas o Vitória ainda, vamos pôr o pé no chão, porque ainda é o Vitória, com todo o respeito do mundo, a todos vocês que estão assistindo, mas a gente sabe o que aconteceu nos anos passados. Ainda tem algumas coisas que podem acontecer. Tem a janela de transferências desse meio tempo. A gente não sabe como é que o Vitória vai se comportar nessa janela. E ainda está muito cedo. Tá? Não está nem na metade do campeonato ainda. Ainda vai chegar a metade, ainda vai chegar ao fim do primeiro turno. Ainda não finalizou ainda. Então vamos pôr o pé no chão, torcendo. Óbvio, lógico, eu quero muito que o Vitória tenha coisas boas, que a gente tem que pensar alto de fato. Que o Vitória vem fazendo campanhas de pensar alto. Lógico, a gente tem como pontuar aqui os jogos fora de casa, e os jogos fora de casa são importantes também. Não tem como fazer uma ótima campanha ganhando somente em casa, né? Enfim, muita coisa aqui. Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos começar? Vou fazer o vídeo mais ou menos naquele mesmo pique que foi o vídeo passado. Se você não viu novamente, passa lá, vê também. É um vídeo que eu faço dois jogos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu tento deixar o mais conciso possível para a gente só focar nas partes mais importantes e, tipo, comparar um jogo ao outro, como um contraste ao outro. Eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Lógico, não são dois jogos, mas da mesma forma concisa como foi o vídeo passado. Então vamos começar. Vitória que agora se encontra em 10º lugar com 22 pontos, mas falando sobre o contexto do jogo em si, o Internacional que vinha numa ótima fase, se eu não me engano era uma derrota em 13 ou 14 jogos, vinha numa ótima fase, mas o Vitória, graças a Deus, consegue quebrar enfim, essa sequência de não derrotas. E assim, a gente sabia que era um jogo difícil, mas o retrospecto do Vitória é bom contra o Internacional. O Internacional, sempre que enfrenta o Vitória tem tido bons jogos, tem tido bons aproveitamentos e etc. Mas o Internacional vinha numa boa fase, né? A gente não tinha como esperar um jogo extremamente fácil, não era um jogo extremamente fácil. Alejandro que tinha destoado a fazer gol, Alejandro aquele mesmo que estava no Vitória de 2024, artilheiro do campeonato, etc, etc. Mas nesse jogo em si, se você assistiu, você sabe do que eu vou falar, mas deixa eu deixar meio estranho, mas vou deixar isso daí para a parte mais final do vídeo. Vamos continuar sobre o vídeo, ou sobre o jogo em si. Martinez que no começo recebe uma bola de Mateuzinho na cara do gol e chuta em cima do goleiro e perde o gol, e naquele momento a gente já pensava, pô, quem não faz soma, né? Tá no começo do jogo, era muito importante a gente ganhar esse jogo e um gol no começo do jogo seria extremamente importante, de extrema importância. Mas não muito tempo depois, tem uma bola de Eric que, meu Deus do céu, uma bola praticamente colocada com as mãos para René. Cruzamento na área, o René de peixinho faz um gol de cabeça incrível, um ótimo, um gol muito bonito. Um gol de cabeça, de centroavante, aquele gol de centroavantão mesmo. Um gol de cabeça que, mais uma vez, se não me engano, eu falei no último vídeo, a gente esperaria do nosso Renzo Lopes, né, do nosso centroavante de área, que tecnicamente era para ser de área, mas
A gente sabe o que Renzo Lopes tornou a ser no Vitória. E mais um golaço de cabeça na conta do René, mais um gol na conta do René, e eu já vou falar do René em si, que eu tenho alguns dados aqui para mostrar do René, mais um gol de cabeça para o René, esse mesmo René que fez um gol de cabeça lá no jogo contra o ABC. No vídeo passado eu falei sobre isso, e foi um baita golaço, um cabeceio praticamente fora da área, quase fora da área, no cantinho ali de cabeça, na bochecha da rede, e mais um golaço de cabeça, os dois, na minha opinião, foram golaços, mesmo que de cabeça. O René que vive uma ótima fase e o Eric que mais uma participação para gol do Eric. Eu nem tenho anotado aqui, mas eu acho que são o quê? 21 ou 22 participações para gols. Eric destoando no campeonato, fazendo, meu Deus do céu, uma ótima campanha. E o René, que tomara que o Vitória consiga segurar ele. Porém, logo em seguida, o Vitória não consegue manter esse bom momento, essa boa pressão para cima do Internacional. Muito pelo contrário, quem pressiona mais é o próprio Internacional. Internacional esse que vai ter um cartão amarelo por conta do Bernabé, que vai tentar simular um pênalti para cima de Lucas Arcanjo. Eu que vi aquele lance ali, eu pensei, meu Deus, será que foi pênalti mesmo? Porque na câmera ali dava a impressão que foi pênalti. Mas depois a gente viu que não teve contato nenhum, ele realmente simulou o pênalti, o árbitro deu a simulação, deu o cartão amarelo para ele. Esse mesmo Bernabé que vai ser expulso lá na frente, e eu já falo sobre expulsões, sobre tudo isso que está acontecendo com o Vitória, sobre isso de arbitragem com o Vitória, porque foi um assunto muito debatido entre a gente, muito conversado entre a gente, e agora está sendo um assunto muito polêmico, digamos assim, eu vou falar sobre. Mas como eu falei, era a pressão do Internacional o jogo inteiro, era o Vitória tomando pressão, mas não chegava a ter, sabe, muitos perigos. O Arcanjo não chegou a fazer defesaças incríveis, ele fez acho que uma, duas, mas não chegou a fazer um bocado de defesa. O Arcanjo não foi aquele jogo que ele é o melhor em campo, porque ele segurou o gol e por isso a gente saiu com a vitória. Não, muito pelo contrário. O Internacional teve boa chance, mas o Alejandro acaba perdendo muitos gols na cara, uma cabeceio ali que ele teve sozinho, ainda mais claro do que aquele cabeceio do René, ele perdeu. E mais chances ali, enfim, que ele chuta pro lado, ele chuta errado, dentro da área, o Alejandro foi uma lástima, e graças a Deus, né? O Alejandro volta a encontrar o Vitória e não consegue fazer um bom jogo, embora ele fez um bom jogo em outras fases do jogo em si, mas dentro da área como centroavante para fazer gols como ele deveria fazer, ele não consegue. E graças a Deus que não conseguiu. E logo no finalzinho ali, depois de uma pressão do Internacional, não sei o que, tomando pressão, o Tarja recebe uma bola na ponta esquerda ali e chuta cruzado no cantinho do goleiro, que eu não lembro como é que é o nome do goleiro internacional, mas chuta no cantinho, entra 2-0 Vitória. No finalzinho, no último minuto de jogo, assim que sai o gol, o jogo acaba. E assim o Vitória vence o Internacional por 2-0, um jogo que a gente só ganha por ser no Barradão e por conta dessa pressão enorme que foi do Internacional. O Vitória tinha muitas chances de tomar um empate, muitas chances do próprio Alejandro que poderia empatar aquele jogo e, enfim, foi o Barradão. O Barradão tirou aquelas bolas, o Barradão fez jogadores errarem passes, errarem domínio, errar chutes, o Alejandro errou um bocado de chute, provavelmente por conta da pressão do Barradão, porque enfim, é a aura do Barradão, tudo que eu falei no vídeo passado. O Barradão segura esse placar, o Barradão vence o jogo pro Vitória, lógico, tem o mérito dos jogadores também, mas o Vitória vence por ser Barradão. E lembrou um pouquinho do jogo do Mirassol lá no ano passado, que é aquele jogo que o Vitória toma uma pressão absurda. Assim, eu acho que o jogo do Mirassol ainda é mais pressão, mais nervoso do que esse jogo do Internacional, mas o Mirassol faz um bocado de pressão, faz um bocado de coisa. No final, são os 2-0 Vitória dentro do Barradão, mais um jogo que o Vitória vence por ser Barradão e que precisava vencer, tá? O Vitória precisava vencer, como eu disse, o Vitória está em 10º lugar com 22 pontos, igualando, se eu não me engano, 2013, que foi a última vez que o Vitória fez essa pontuação nessa mesma rodada. Vem fazendo uma ótima campanha, mas vamos pôr o pé no chão, vamos na calma. Eu tenho aqui alguns dados para mostrar. Vamos na calma, mas é um ótimo momento do Vitória e tomara que alcance coisas grandes nesse ano para compensar como foi o ano passado. Meu Deus do céu, um dos anos com mais vexames do Vitória. Uma eliminação na Copa do Brasil vexatória, uma eliminação na Copa do Nordeste vexatória. Não ganha o título do Baiano, nem lembro o que foi que aconteceu no jogo contra o Bahia na final, enfim. E sem falar na Sul-Americana, né? Que pega um grupo extremamente fácil e perde por um gol contra bizarro. Enfim, Vitória que precisou da qualidade individual de alguns jogadores, mas um desses jogadores que não conseguiu dar essa qualidade individual e que hoje provavelmente faz um dos piores jogos desde que chegou ao Vitória foi Jamerson.
infelizmente. Eu torço muito por Jamerson, tudo que aconteceu com ele e pela campanha que ele vinha fazendo antes de se lesionar no ano passado. Jamerson faz uma péssima partida hoje, claramente fora de ritmo, claramente precisa de sequência. Eu espero que tenha sequência. Ramon hoje que não joga, inclusive, pela porrada que ele levou no joelho. Ele que até então ia para o jogo, mesmo emprestado, sendo emprestado do Internacional, o Vitória ia pagar a multa para o Ramon jogar, mas no fim das contas o Ramon não teve condições de jogo, acabou não indo para jogo. E quem foi é o Jamerson. Jamerson esse que deve jogar o próximo jogo contra o ABC também, ao menos eu colocaria o Jamerson para jogar. E o Ramon preocupa um pouquinho, tá? A gente não tem certeza quando é que o Ramon pode voltar. O Ramon que tem eu tenho as minhas ressalvas com o Ramon, mas a gente não tem como reclamar da forma física dele. Mesmo ele, meu Deus, será que ele vai pro jogo? Tá cansado, não sei o que, ele vai lá, age como um touro, o cara é muito forte fisicamente, embora ele tenha os seus erros técnicos, erros, enfim, que a gente não precisa colocar todos aqui, mas o Ramon é extremamente importante para essa campanha do Vitória e que infelizmente não está em condições de jogo, que a gente torce muito para o Jamerson conseguir recuperar o seu futebol. A gente sabe como é que o Jamerson pode jogar, como a gente viu no ano passado. Enfim, hoje não faz uma boa partida. Eu espero muito que ele consiga jogar. E falando sobre a campanha do Vitória em si agora, eu tenho aqui anotado, o Vitória é o quarto melhor mandante do campeonato, atrás apenas de Fluminense, Atlético Paranaense e Palmeiras. Sim, Flamengo e os outros, todos os times são atrás do Vitória. Eu tenho aqui alguns dados que desses dados estão na tela aqui, que é o Vitória como mandante dentre todos os clubes da Série A em 2026, dado esse coletado pelo R10 Score. A gente tem aqui alguns números que o Vitória, em vitórias conquistadas como mandante, é o primeiro lugar. Em gols marcados como mandante, é o primeiro lugar. Em saldo de gols como mandante, é o primeiro lugar também. Em goleadas aplicadas, é o primeiro lugar. Em jogos sem sofrer gols, também é o primeiro lugar. O Vitória que somente perde para um time dentro de casa até então. E esse time é o mesmo time que, logo um tempo depois, quando voltou ao Barradão, foi eliminado pelo Vitória. E assim, eu assino, tá? Se você chegasse no começo do ano para mim falar, pô, você vai pegar o Flamengo no Barradão, vai jogar melhor, foi um jogo melhor. E você só não vai conseguir vencer barra empatar por detalhe, por Kaiser perder um pênalti, etc. Mas um mês depois, você vai enfrentar esse mesmo time no Barradão e vai eliminar ele da Copa do Brasil de uma forma histórica. Eu assino. Eu só pergunto, onde é que assina aqui? Eu assino. Eu imagino que você também assina. Ainda mais considerando a campanha que o Vitória está fazendo aqui. Óbvio, o Brasileirão ainda é mais importante, né? A gente pode avançar na Copa do Brasil e tudo mais, mas eu não sacrifico o Brasileirão por conta da Copa do Brasil, não. Falando agora do René, que é o destaque do Vitória, não só ele, óbvio, tem um bocado de jogadores que é destaque, mas eu acho que o que a gente mais fala hoje é o René. Eu tenho aqui outra imagem. O René é o jogador da Série A com mais gols marcados desde que estreou de titular no Vitória. Ele tem 9 gols marcados nesse momento e contando, tá? Essa imagem eu peguei do @mídias do Vitória, a imagem deles, enfim, esse conteúdo é deles. E mais uma coisa que falada sobre o René, isso aqui quem postou no Twitter foi o Joguei no Vitória. O René, com 9 gols em 15 jogos com a camisa do Vitória, tem o melhor início de um centroavante no Vitória desde Neto Baiano em 2009, que com a mesma quantidade de partidas marcou um gol a mais, sendo todos no Campeonato Baiano. René faz gols, nem participa do Campeonato Baiano, faz gols na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, se não me engano, fez gol na Copa do Brasil, e faz gols na Série A. René que talvez um dos melhores centroavantes desde que estreou com a camisa do Vitória. Enfim, novamente, eu vou tentar ser um pouquinho mais pé no chão aqui e ter que ser o chato que vai falar, pô, a gente precisa ter calma, porque o René pode atravessar uma má fase, a gente precisa ter o Kaiser que também está em boa fase. E falando de Kaiser, como eu falei no vídeo passado, o Kaiser só é banco do Vitória, embora esteja numa boa fase, mas só é banco do Vitória porque o René está melhor do que ele em outras fases do jogo. O Kaiser, mesmo jogando mal em vários jogos, ele jogou mal, mas fez gol, deu assistência. O Kaiser vem cumprindo seu papel, mesmo que não jogando bem. E o René vem fazendo a mesma coisa, não só gols é muito forte, mas ele não faz só isso, ele participa muito mais em outros momentos do jogo. Eu te pergunto, você acha que Kaiser acertaria aquele cabeceio que o René acertou no jogo de hoje? No jogo enfim, contra o Internacional não foi hoje, né?
Eu acho que não. Eu acho muito difícil o Kaiser acertar aquele cabeceio. Eu ainda acho que o René, nesse momento, atravessa um melhor momento do que Kaiser, e somente por isso que ele é titular, porque Kaiser também está numa boa fase. E graças a Deus que a gente tem dois centroavantes que estão numa boa fase. Novamente, o René pode balançar, pode, né, não ter jogos perfeitos, pode ter um jogo mal ali, aqui, e a gente tem um Kaiser que ainda está em boa fase no banco de reservas. Mas, enfim, falando sobre o René em si, que começo com a camisa do Vitória. Tomara que continue assim. Tomara que o Vitória consiga comprar ele agora na janela do meio do ano e que no final do ano consiga segurar ele. Eu acho mais difícil o Vitória conseguir segurar no final do ano do que conseguir segurar agora no meio do ano. Mas tomara que consiga, né? Tomara que consiga. René que teve uma fala dele que ele planeja ser, que ele espera ser o artilheiro da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e do Brasileirão. Então ele tá buscando isso e tá conseguindo, né? Ele tá fazendo seus golzinhos, já são 9 gols em 15 jogos com a camisa do Vitória. Fora as assistências, fora os outros gols que ele fez já com a Portuguesa. Um ótimo começo do René. Espero que continue assim. E não somente do René eu quero falar aqui, mas eu quero falar também de um jogador que, para mim, no jogo de hoje, no jogo que eu tô falando agora contra o Internacional, foi o melhor em campo. O René só não é melhor que ele porque ele não fica o resto do jogo, enfim, em outras fases. Quem acerta mais é esse jogador que é o Luan Cândido. O Luan Cândido, se eu não me engano, dá assistência pro Tarzan, né? Ele ganha uma bola de cabeça ali pro Tarzan conseguir fazer o gol. E, meu Deus, eu não acreditava que o Luan Cândido pudesse, né, apresentar tanto assim com o Vitória. O Luan Cândido, desde que estreou, vem sendo uma peça extremamente importante, vem sendo titularíssimo do Vitória, melhor em campo em vários jogos. Eu não esperava, não vou mentir. O Luan Cândido, para mim, não era uma peça ali que o Vitória, né, conseguiria tirar muita coisa. Era uma peça que para mim, ela é muito claro que não ia conseguir fazer muita coisa com a camisa do Vitória. Calou minha boca, né? Mais um da recuperação do Vitória, né, do centro de recuperações de Canabrava. Mais um jogador que o Vitória consegue recuperar, graças a Deus, vem fazendo ótimas partidas ali ao lado de Kaká. Vitória que não tem nenhum zagueiro no banco, tá? Só colocando aqui um ponto que a gente precisa desses dois, tanto que a gente não tem zagueiro no banco. O zagueiro de ofício que a gente tem no banco é o Neres. Eu acho que você não, né? Mas quando um dos dois precisam sair, a gente ainda tem o Edenilson, que é volante de origem, mas o Jair Ventura entende ele como zagueiro. Espero que não entenda mais como lateral direito. Ele vem fazendo péssima partida, vinha fazendo péssima partida como lateral direito. Falando de lateral direito, hoje o Nathan Mendes faz uma ótima partida também. Graças a Deus o Nathan Mendes está se encontrando. Ele vinha fazendo partidas muito ruins, mas agora começa a jogar melhor, começa a se entender um pouco melhor com o time do Vitória, começa a jogar bem de verdade. Mas enfim, voltando aos zagueiros reservas que o Vitória tem, zagueiros entre aspas, porque o segundo zagueiro que o Vitória mais coloca na zaga ali é o Kaique, que também é volante de origem, é o primeiro volante de origem, assim como o Edenilson também é. Mas assim, o Kaique faz ótima partida de zagueiro, mas não é zagueiro de origem, né? A gente pode confiar no Kaique, ele faz ótima partida de zagueiro. O Edenilson, eu sinto que ainda está um pouquinho verde, sabe? Ainda precisa de mais minutagens, precisa de mais experiência, mas ainda assim a gente confia no Edenilson, ao menos eu confio no Edenilson. Mas falando de zagueiros de ofício em si, o Vitória não tem nenhum no banco. Ao menos não que eu me lembro. A não sei que eu esteja esquecendo de alguém, mas eu acho que não tem não. E graças a Deus que a gente vem vendo essas melhoras em vários setores do campo do Vitória. E agora falando de uma última coisa, acho que é a última coisa que eu vou falar aqui no vídeo, já tem 25 minutos de bruto aqui, que é sobre essa narrativa que eu vi sendo criada, que eu vi alguns torcedores no Twitter e alguns torcedores rivais, vi também no Canto Rubro-Negro, que é sobre o Vitória estar sendo beneficiado pela arbitragem, desde que teve tudo aquilo com a torcida, com o Vitória, enfim, reclamando e tudo mais. Eu não entendo realmente o porquê que está se criando essa narrativa do Vitória beneficiado, porque todas as vezes que o Vitória teve um pênalti anulado, teve um pênalti, enfim, marcado, teve expulsões, tudo isso foi justo. Ao menos no meu ver, eu acho que no ver da maioria, se você pegar para ver os lances em si, não em números de cartões vermelhos, não em número de nada, se você pegar para ver os lances em si, todos foram justos. Eu vi o pessoal do ABC reclamando no jogo passado sobre a expulsão, principalmente naquele pênalti lá, a segunda expulsão, acho que não tem ninguém para reclamar, né? O cara vai de sola no joelho, se não me engano,
baralhas, não tem muito o que dizer, mas principalmente na expulsão contra o Mateuzinho, que é na área ali, no pênalti cometido, que tem aquele negócio do aconselhamento para o árbitro não ter a dupla punição, mas é apenas um conselho, né? É apenas uma recomendação, não é uma regra. A regra tem que ser seguida, se a recomendação infligir alguma das regras, o cara tem que seguir as regras. Enfim, foi pênalti, naquele lance lá, acho que não tem muito o que reclamar, acho que a gente já parou com essa conversa de que não é pênalti, foi pênalti aquele lance, e foi uma chance clara. Foi uma chance clara, último homem ali, uma chance clara de gol, talvez não necessariamente o último homem, mas o Mateuzinho ia para dentro do gol. A interpretação correta é que é para expulsão, não tem muito o que debater, né? Para isso eu acho que não tem mais muita coisa para comentar. Eu não vou lembrar de todos os cartões vermelhos, todos os lances capitais que teve com o Vitória agora, mas os cartões vermelhos contra o Ceará, contra o ABC que eu acabei de comentar agora e contra o Internacional agora que eu acabei nem comentando, mas foi esse mesmo Bernabéu, o mesmo Bernabéu que tentou simular um pênalti e tomou um cartão amarelo por simulação, mas pro final do jogo dá um tranco na cabeça, na parte de trás da cabeça do Marinho, no meio de campo ali, e é um lance para amarelo, e como ele já tinha amarelo, foi expulso. Correto, não tem muito mais o que reclamar. Para mim, não tem discussão, não sei por que que estão reclamando, não sei o que foi que aconteceu. O pênalti realmente não foi pênalti. Se você pegar para ver o lance, Arcanjo nem toca nele, ele pula antes de Arcanjo sequer chegar a encostar nele. Mas eu não entendo o porquê que essa narrativa está sendo criada. Todos os lances foram justos. Se você pegar para ver todos os lances, óbvio, se você vê os números, tem muito cartão vermelho a favor do Vitória nos últimos jogos. Mas se você pegar para ver os lances que aconteceram os cartões vermelhos, são todos justos. Então eu não entendo por que está sendo criada essa narrativa. Enfim, eu acho que é esse o vídeo. Aqui tem 33 minutos de bruto já. Provavelmente vai estar com uns 20 minutos aí para vocês. Mas é isso aí. O que você achou do vídeo de hoje? O que você achou sobre o vídeo do jogo? Você tem alguma coisa para comentar? Se tem alguma coisa que eu esqueci de comentar? Se você tá vendo, tá só ouvindo o vídeo aí, para um pouquinho, comenta aí o que você acha, deixa o like aí. E é isso. O que você achou desse formato de vídeo? Eu acho que eu vou voltar a fazer os vídeos com os melhores momentos assim, para ter uma coisa mais gráfica, para vocês visualizarem o que eu estou falando. Mas se vocês gostarem desse formato aqui, que é um pouquinho mais falado, um pouquinho mais expresso, eu fico assim, eu permaneço assim, é um caderninho muito menor de anotações. Antes eu tinha um puta negócio, um roteirão inteiro para lembrar as coisas para falar, agora é só um caderninho, por isso que fica um negócio mais expresso. Enfim, é isso. O que você achou? Tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo. Vitória que agora deve jogar contra o ABC, se eu não me engano, já é o próximo jogo contra o ABC, e pra mim, vai todo mundo reserva. Jamerson vai pra lateral para ganhar minuto. Pra mim, Edenilson joga aquele jogo. Pra mim, Oswaldo joga aquele jogo. Pra mim, o Tarzia joga aquele jogo. Enfim, o Vitória vai todo reserva. E como, se eu não me engano, é viagem casada pro próximo jogo do Vitória, vai todo mundo, né? Vai os titulares também. E que bom que vão os titulares, porque para mim, mesmo que não fosse viagem casada, teriam que ir os titulares. Mas, meu Deus do céu, a gente precisa perder por 5 gols de diferença. 4 gols se quiser empatar, né? A gente precisa perder por 5 gols de diferença. Tomar um 5-0 fora de casa do ABC. E, meu Deus do céu, ainda é um time reserva da Série A. Beleza, a gente pode não ganhar aquele jogo que eu já acho meio duvidoso, mas, meu Deus do céu, tomar 5 gols de diferença, 4 gols de diferença, eu já acho loucura. Mas por segurança, tá todo mundo no banco ali, vai estar todo mundo no banco. É isso. O que você acha? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu.